Senhor, povo de Deus, quero deixar aqui uma palavra para a tua meditação que fica no livro de Gênesis, capítulo 22, a partir do segundo verso, que diz assim: E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e pôs sela em seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho. Partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Aleluia! E disse Abraão a seus moços: Ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. Aleluia. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. Tomou o fogo e o cutelo na sua mão e seguiram juntos. Aleluia. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Veja aqui, meus irmãos, uma passagem bíblica muito conhecida, porém uma passagem que nos comove, que fala grandemente conosco. Veja que Deus havia dado um filho a Abraão e sua mulher, Sara, o filho da promessa. E de repente Deus quis provar Abraão, porque o nosso Deus, ele prova para depois ele aprovar. Então o Senhor falou para ele: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui, Senhor. Ele disse: Pega o teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai até Moriá e oferece ele a mim em holocausto. Queridos, imagina se Deus falasse para você pegar o seu filho, o seu único filho, o filho que você tanto ama, e pedisse para você matar, sacrificar o seu filho por amor do Senhor. E aí, você faria esse sacrifício? É uma pergunta que é muito difícil de ser respondida. Porque nós amamos, nós mães, nós amamos nossos filhos a ponto de cometer qualquer coisa para não ver o nosso filho infeliz, nem correndo risco. Mas Abraão, ele tinha uma intimidade com Deus. Abraão, ele cria que o Deus que ele servia, ele poderia fazer um milagre acontecer naquele momento. Então ele não contou história. Ele pegou pegou os moços, albardou o jumento, apanhou lenha, pegou um cutelo e seguiram viagem a Moriá. A Bíblia vai nos dizer que eles passaram 3 dias andando para chegar até o morro de Moriá. Nesse trajeto todo, durante 3 dias, ali seria o tempo em que Abraão pudesse pensar, repensar, quem sabe até dizer: poxa, mas Deus me pediu logo o meu único filho. Ele poderia pensar e voltar atrás, mas não, queridos. Ele seguiu em frente, adiante. Ele foi até o morro de Moriá, junto com seu filho, e chegando lá, preparou todo o local do holocausto, e o seu filho ali ajudando, colocou a lenha, né? E o seu filho disse: pai, onde é que está o cordeiro? E Abraão respondeu: meu filho, Deus proverá. Queridos, Deus, ele proverá na minha vida, Deus proverá na tua vida. Aonde a gente vê que não tem saída, o Senhor chega com a saída. Ele nos surpreende, porque o nosso Deus é um Deus de surpresa. Muitas vezes achamos que o Senhor nos esqueceu. Muitas vezes pensamos assim, que Deus não está ouvindo a nossa oração.
Aí quando o Senhor chega e envia um anjo com a resposta e com a providência. Então veja, queridos, que Abraão colocou o seu filho ali sobre aquela lenha, pegou o cutelo. Quando Abraão ergueu a mão para sacrificar o seu filho, aí quem aparece? Aleluia! O anjo. E ali, glória a Deus, quando Abraão levantou a mão para sacrificar o seu filho, foi quando o anjo falou para ele não fazer aquilo. Aleluia! Glória a Deus! E ele disse assim: Abraão, Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Olha que coisa linda, queridos. Será que você seria capaz de sacrificar, de fazer um sacrifício grande por amor de Deus? Aleluia! Tem pessoas que fazem sacrifício de tolo, mas Abraão fez um sacrifício ao Senhor. Ele lhe ofereceu o que havia de melhor na vida dele, abaixo de Deus, que era o seu filho. O seu filho, único filho, filho da promessa. Às vezes, querido, quando Deus nos prova é porque Ele tem algo grandioso para nos ofertar. Mas dependendo da minha e da tua fé, dependendo da atitude a qual tomamos em favor de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então veja que o anjo disse: aleluia! Agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Aleluia! Então levantou Abraão os seus olhos e viu um carneiro. Veja, querido, quando você vê que não tem mais saída, Deus vai mostrar uma saída aí neste lugar, tu crê? Começa a glorificar, começa a misturar aleluia com glória, porque no momento em que Abraão foi sacrificar o seu filho, que o anjo interviu, Abraão olhou para o lado assim e avistou a providência. E ele mesmo disse: Deus proverá, meu filho. Quando seu filho perguntou: pai, onde é que está o carneiro? Aleluia! Aonde você vê que nada vai acontecer, Deus entra em cena e Ele faz a diferença aí na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, Abraão tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Por isso se diz até o dia de hoje, um nome do Senhor, no monte do Senhor se proverá. Ei, queridos, Deus vai prover, Deus vai fazer um grande milagre aí neste lugar e o nome dele vai ser glorificado. Portanto, queridos, fecha mais a tua boca, ao invés de você reclamar, murmurar, adore, glorifique, agradeça a Deus até pelo que ele não fez para você, porque ele ainda vai fazer coisas maiores. Deus, ele não, o que a gente pede, ele não dá do jeito que a gente pede, ele dá melhor do que a gente pediu. Louvado seja o nome do Senhor. Então comece a pensar grande, comece a pensar positivo. Aleluias. Ofereça sacrifício de adoração ao Senhor. Ofereça o seu holocausto a Deus. Aí eu te pergunto, o que você tem de melhor para ofertar para o Senhor neste momento? Então dê o seu melhor, faça o seu melhor para Ele, porque Ele vai te surpreender. Aleluia, pode ter certeza que em breve teu testemunho estará extenso. Você vai louvar e glorificar o nome do Senhor e dirá que só o Senhor é Deus na tua vida. Então não perca jamais a sua fé, porque o Senhor, Ele é aquele que vai adiante de mim e de você, que proporciona coisas grandes, coisas maiores, porque Ele é o Deus do impossível. Então, coloca a sua fé como a fé de Abraão. Abraão, mesmo triste, mas ele, tipo assim, como se ele apostasse suas fichas em Deus. Ele, no fundo, ele acreditava que o Deus que ele servia poderia mudar aquela situação. Ei, Deus está mudando essa situação que você tem vivido. Aleluia, Deus vai virar esse cativeiro aí de miséria,
Pessoas ficam zombando, te apontando, dizendo que você não vai chegar em lugar nenhum. Muitos irão se surpreender. Mas para isso, silencie, tenha fé. Não desista nunca dos sonhos e dos planos que Deus tem proporcionado para a tua vida. Somente aguarde, espere no Senhor, porque Ele moverá uma grande situação e te abençoará de uma forma grandiosa e que você vai agradecer muito a Ele. Amém? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas e creia que o teu milagre, ele vai chegar. Não se preocupe com a situação que está aí na sua casa, porque o nosso Deus é aquele que visita a conta bancária, o nosso Deus é aquele que levanta o que está caído e oprimido, o nosso Deus é aquele que acalma a tempestade, o nosso Deus é aquele que cala a boca do inimigo por amor de ti. Não te preocupa não, porque quando você menos imaginar, a providência de Deus está chegando aí. Deus hoje assina e decreta a sua vitória. Então tome posse aí em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor continue te abençoando grandemente.